Pessoal, vou fazer aqui um unboxing dessa máquina. Esse aqui é o Lenovo modelo S145. Essa máquina especificamente tem poucos vídeos no YouTube, porque ele tem a versão com o processador Ryzen 7, né? E esse aqui ele tem 512 GB de SSD. Eu achei dois outros vídeos, mas com a versão de 256 GB SSD. Então provavelmente é uma máquina um pouco mais nova, apesar de já ter o mesmo design aí do antigo, que tinha 256 GB, e a versão com Core i7, Core i5, enfim. Porém, eu pesquisei bastante, acabei comprando pelo custo-benefício e pela excelente máquina que é, e também o preço que é ótimo, né? Assim, dentro da nossa realidade atual. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo mais para ajudar, porque assim, para você que quer comprar, né? Tem algumas promoções aí que tá aparecendo de vez em quando, né? Na Americanas e em outros sites. E de repente você não vai encontrar muito conteúdo. Então eu vou mostrar aqui para você, fazer um unboxing rapidamente. Tá aberto aqui, que eu já abri previamente, vou tirar aqui da caixa. Né? A máquina em si é essa aqui. Aqui está a fonte, né? A fonte dele é muito interessante, né? do Lenovo, porque é uma fonte que não é tão grande, né? Geralmente alguns notebooks, até os mais antigos, tem aquela parte grande, né? Que fica bem no meio do fio às vezes. Esse aqui é bem compacto, você coloca na tomada, vem um fio bem comprido, bem longo, tá? Para você colocar, vou até abrir aqui, ó, só para você ter uma ideia. Esse aqui é importante para algumas pessoas, pode parecer bobagem, mas olha, o fio é bem grande, tá? Para você usar aí para quem trabalha, né? Bem interessante. Então, essa aqui é a fonte. A máquina é essa aqui, né, tá, gente? A máquina em si, ela não ela é muito bonita, tá? Uma máquina aí bem fina, né? Até o nome dele é né, no nome já vem, né? Ultra fino, né? E tal. É uma máquina bem fina, olha só. Né? Você tem 3 portas USB, sendo 2 portas USB 3.1 e uma 2.0. Tem aqui a saída HDMI, né? Aqui temos para você colocar a fonte, né? E desse outro lado tem aqui a entrada de cartões de memória e fone de ouvido, né? Como você pode ver, olha, é uma máquina bem fina mesmo, olha. Bem interessante, com o logo da Lenovo aqui na tampa, né? Então, assim, em Designer, como eu falei para você, você vai encontrar aí outras máquinas com a configuração diferente, né, com o processador Intel Core i7 ou Core i5, mas o design acaba sendo o mesmo, né? A questão aqui é o processador, que é o diferencial dessa máquina, para mim, no caso, por ser um Ryzen 7, né? Esse processador, ele tem um desempenho muito bom, né? Um processador muito potente. Em benchmark, ele perde ali um pouco para o i7 artificialmente, mas em testes práticos, ele praticamente se iguala a um Core i7, por exemplo. Então, você tem aí um ótimo custo-benefício, porque todos sabem que o processador Ryzen é um processador mais em conta e sempre tem um bom desempenho, né? Então, você tem realmente a questão do custo-benefício, né? Aqui ele vem com a placa também integrada, a Radeon Vega 10, que também é um outro grande diferencial. Essa placa integrada, ela ganha de muitas placas aí de baixo custo, né? Que costuma vir com essa linha com o processador Intel Core i7 no caso, se eu não me engano vem a MX 110, né? Que é inferior a essa que é a Radeon Vega 10. Né? Então você já tem esse ganho, apesar de ser integrado, não é dedicada, mas em um desempenho prático, para jogos principalmente, ela tem um desempenho melhor, essa placa integrada, do que a MX 110. Então assim, o processador, como eu falei, é o Ryzen 7, essa máquina vem com 512 GB SSD, né? No vídeo que eu vi no YouTube, antes de comprar essa máquina, eu estava um pouco em dúvida, tem um vídeo de um canal que mostra uma máquina com 256 GB SSD. Então fizeram aí um upgrade, colocaram 512 aí, ficou bem legal, na minha opinião. Porque 512 GB, querendo ou não, você pode também expandir, né? Futuramente farei outros vídeos aí, de repente fazendo um upgrade, de repente adicionando um SSD a mais, ou um HD, e também a memória RAM. Esse aqui vem com 8 GB de memória RAM, né? E é ideal que você já compre pensando em fazer um upgrade da memória, porque essa placa, apesar de ser muito boa, ela pega 2 GB da memória RAM
Então, na prática, esse aqui acaba tendo 6 GB, porque ele tem 8 GB, mas 2 GB que já compartilha aqui com a memória, com a placa integrada, né? Então, assim, futuramente farei outros vídeos fazendo aí, de repente, um upgrade, e também fazer um vídeo antes de fazer o upgrade com essa configuração, porque tem muita gente que de repente vai comprar e não vai mexer logo de início, né? Então vai querer saber como que ela vai se comportar com essa memória RAM, que é 8 GB, de repente em jogos, né? No dia a dia, gente, é uma máquina perfeita para você que tem um uso aí para trabalho, uso mais básico, intermediário, pode comprar sem medo, tá? Mas eu vou fazer alguns testes em jogos, de repente um programa de vídeo, edição de vídeo, um programa um pouco mais pesado, com essa configuração para ver se ele aguenta rodar, né? E futuramente eu faço algum upgrade aí, coloco uma memória RAM a mais e a gente testa novamente para ver se tem, obviamente vai ter alguma melhora, mas falando aí da tela, a tela hoje, né, nós temos o padrão, que é, como diz aí um outro canal, Padrão Brasil, né, gente, que é o TN, né, essa tecnologia que é bem inferior, né, a tempos atrás aí que a gente tem o IPS, né, a tecnologia IPS bem superior. Essa tecnologia TN, infelizmente, é a realidade aí de notebooks aí de 2 a 3 mil reais, né? É a realidade. Se você quiser pegar aí um notebook com tecnologia IPS, você vai ter que desembolsar aí mais uns 2 mil reais aí na casa aí de 4.700, 5 mil reais para você pegar aí uma máquina com uma tela com uma qualidade um pouco superior. Apesar de que esse aqui, apesar de ser TN, ele é Full HD, ele tem uma resolução Full HD, então já tem um pouquinho, tá à frente um pouquinho desses padrões aí que é TN e é HD. Então assim, aí dificulta muito para trabalhar, né? Para você ter uma qualidade, né? Esse aqui, apesar de ser TN, ele é Full HD. Então é um conjunto aqui que eu considero ser um bom custo-benefício, né? Dentro da nossa realidade de hoje, o dólar está muito alto, então você acaba tendo aí um bom custo-benefício para você que vai trabalhar, vai estudar tranquilo, e para você de repente quer jogar um jogo, né? Também aí na hora de lazer, essa máquina vai dar conta aí para isso também. Então, a princípio é isso, gente. Eu mostrei aqui para vocês a máquina e futuramente farei outros vídeos aí com a máquina ligada, rodando alguns jogos e algumas coisas a mais que eu puder ajudar aqui. Eu vou ajudar você a se decidir a comprar essa máquina ou não, né? Então, por enquanto é só. Muito obrigado para quem está assistindo o vídeo aí e até a